Fala turma, professor Alessandro Marques, disciplina de Mercado de Capitais. E hoje nós vamos dar continuidade aí, né, ao assunto que nós começamos na aula passada, que foi falando aí de alguns tipos de investimento em renda variável, e também vamos falar alguma coisa aí de renda fixa, tá? Na última aula nós começamos a falar a respeito do tipo de investimento chamado opções, tá? Que na verdade representa ali um direito de comprar ou vender uma ação ou qualquer outro ativo em uma data futura, a um preço que é pactuado hoje, tá? No momento que você adquire essa opção. E alguns investidores até tratam a opção como uma forma de se proteger de oscilações de preço aí no futuro, tá? É como se fosse, gente, um contrato classificado como um derivativo, já que o preço da opção ele deriva, né, do preço do ativo da que ele se refere. Então, por isso a ideia de derivativo. Então, o preço da opção ele está relacionado com o preço do ativo ao qual você está comprando ali uma opção de compra ou venda futura. Então, trata-se, né, de um mercado grande e muito dinâmico, justamente porque como a complexidade e a oferta de ativos no mercado hoje é muito grande, então pense que a partir desse ativo nós criamos derivativos. Então isso acaba tornando aí o mercado de opções um mercado muito grande e também um mercado muito dinâmico, tá? Então, como eu havia prenunciado para vocês, a opção ela pode ser entendida como um hedge ou como uma proteção, né, que você adquire hoje, né, para uma variação, ou melhor, contra uma variação de preço no futuro. Uma vez que a gente não consegue prever a priori qual vai ser o preço, né, de um determinado ativo daqui a 5 meses, daqui a um mês, daqui a 2 meses. Então, quando você compra uma opção pactuando que daqui a 2, 3 meses você vai vender aquele ativo, né, que você comprou a opção ali, você vai vender aquele ativo a um determinado preço, você está se protegendo das oscilações de preço no futuro, tá? Então, o objetivo, obviamente, é ganhar com essa arbitragem de preço. Você compra uma opção hoje, olhando o preço de hoje, na esperança que no futuro você tenha aí uma variação positiva ou negativa, a depender da estratégia que você traça na hora de tomar essa decisão de investimento, tá? E uma outra opção de investimento em renda variável é o mercado de câmbio, que envolve aplicações baseadas essencialmente em moedas. Esse tipo de produto costuma ser considerado uma opção para você diversificar a sua carteira, principalmente para proteger o patrimônio das oscilações da economia brasileira. Porque você tem um capital, você compra moedas ali, por exemplo, dólar, né, dentre outras moedas, você compra para se proteger de uma oscilação que pode ocorrer aqui na economia brasileira e que esse efeito não aconteça nos outros mercados também. Então, de certa forma, a sua carteira ela vai estar mais diversificada e te oferecendo um grau de variabilidade menor, tá? Uma proteção maior do seu patrimônio aí, portanto. Então, existem, né, nesse mercado de câmbio, existem, por exemplo, os fundos cambiais, que aí mantém pelo menos 80% do patrimônio investido em ativos relacionados à moeda. Ou seja, você pode comprar um fundo que investe em moedas, né? Um fundo cambial, tá? Seu principal fator de risco, gente, o principal fator de risco aí do mercado de câmbio é a flutuação de preço das moedas estrangeiras. Uma vez que você está comprando para se proteger das oscilações internas, se as moedas estrangeiras começam a oscilar muito, obviamente que isso traz um efeito ou um risco, né, para o equilíbrio aí do teu patrimônio, tá? E um outro produto dentro da renda variável são os mercados futuros, tá?
E esses contratos futuros, eles são negociados também em pregões da B3. Pregão da B3 basicamente é o momento em que você começa a fazer suas negociações, que começa às 9 para o mercado futuro, às 9h45 para o mercado de ações, tá? 9h45 se encerra ali às 17 horas, até às 14h59 desculpa, às 16 horas, 59 minutos e 59 segundos, você pode emitir ordem de compra e venda. Às 17, você não consegue emitir mais ordens de compra e nem venda, porém, o mercado ainda tem um intervalo ali, um gap de tempo, que ordens que forem emitidas até às 17, elas serão efetivadas ainda dentro daquele pregão, tá? Assim como os futuros de dólar, né, mercado futuro de dólar, que pode ser usado para investir em câmbio, eles são acordados, na verdade, eles são acordos de compra ou venda de ativos variados a um preço fechado para uma data futura. Então, você está comprando um ativo hoje, mas esperando que no futuro você consiga vender a um preço diferente. Tá? Na Bolsa Brasileira, gente, existem futuros de milho, de café, de soja, de boi, tá? Ibovespa, o S&P, né, que é um índice lá da Bolsa dos Estados Unidos, Standard Poor's, né, 500, um dos principais índices de ações do mercado americano, tá? Então você pode comprar esses fundos, né, no mercado futuro. Futuros também são uma maneira bastante comum de investir em commodities. Como eu falei ali, você tem commodities de milho, de café, de soja, boi gordo, dentre outras que você pode fazer ali o teu investimento, tá? E justamente por isso, uma das suas características, ou seja, uma das características do mercado futuro é o fato de os contratos serem padronizados, de modo que todos os investidores negociam os derivativos com as mesmas condições. Então, a mesma condição que a Alessandro tem para negociar vai ser a mesma condição que qualquer um de vocês terá para fazer essas negociações, porque esses acordos eles são padronizados, tá? E uma outra modalidade que vocês também podem optar aí como estratégia de investimento são os fundos de investimento. E existem vários tipos de fundos de investimento, tá? Esse produto em especial é uma das maneiras mais simples de um cara sair de uma estratégia de renda fixa para uma estratégia de renda variável. Porque aí ele vai colocar um valor comprando uma cota em um determinado fundo e uma pessoa especialista, uma empresa especialista, vai fazer toda a gestão daquele capital de modo a gerar aí para o investidor uma rentabilidade. Tá? Os fundos de ações são considerados maneiras mais simples de investir em renda variável, como eu falei para vocês. Porque quem se responsabiliza em decidir quais papéis comprar e vender é um gestor profissional, é um cara especialista nisso. É um cara contratado apenas para fazer isso. Olhar o mercado, fazer as análises, tem toda uma equipe de técnicos por trás que vai dar ali informações precisas para que esse gestor tome a melhor decisão que vai levar aí uma valorização daquele capital que você investiu ali, tá? Uma outra coisa que entrou também muito em, digamos assim, entrou muito em moda, né? Como a gente costuma dizer, são as criptomoedas. É uma categoria recente de ativos financeiros. As criptomoedas são moedas virtuais, não produzidas ou não controladas pelos bancos centrais. Então, por isso que se dizem que são moedas descentralizadas. Então, pessoas individualmente, empresas especialistas, ficam garimpando essas moedas virtuais de forma descentralizada. Tá? Sua criação se dá por meio de rede descentralizada de pessoas que em seus servidores registram as transações realizadas com essas moedas. Tá? Então é possível investir em criptomoeda, entre as quais Bitcoin, talvez todos aí conheçam, é a mais conhecida, né, por meio das corretoras aí especializadas. A mais conhecida e também a mais valorizada hoje. Tá?
E agora nós vamos falar um pouco, gente, também sobre renda fixa, tá? Tudo que nós apresentamos até agora foi renda variável e agora nós vamos falar um pouco aqui de renda fixa. Embora o cenário ele tenha mudado nos últimos anos, né, com a queda da taxa Selic, esses investimentos, os investimentos em renda fixa, continua entre as mais preferidas ou os mais preferidos aí pelos investidores iniciantes. Justamente porque o cara está saindo da poupança ou ele quer permanecer na poupança e ele busca uma segurança e uma previsibilidade ali do seu capital aplicado, tá? A pergunta é: a rentabilidade para a renda fixa é garantida? Risco zero de perda? Quando você investe em renda fixa, você tem de fato um risco zero ali ou não, tá? Você talvez esteja se perguntando o que é renda fixa ao final, tá? Afinal, nos investimentos de renda fixa, gente, o cálculo da remuneração é previamente definido. Então você entra no jogo ali sabendo quanto que você vai ganhar, tá? Então risco de perda zero, tá? E também você tem já ali, você já consegue, pensando em termos de renda fixa, você já consegue se programar. Se você vai fazer investimento hoje para guardar seu dinheiro para uma viagem futura, você sabe exatamente lá no futuro quanto que você terá ali de rentabilidade em cima daquele capital aplicado. Tá? Em linhas gerais, quem compra um título de renda fixa empresta dinheiro para alguém, certo? Se eu estou comprando um título de renda fixa que um banco emite, estou emprestando dinheiro para ele. Se eu estou comprando um título de renda fixa que o governo emite, é para o governo que estou emprestando dinheiro. Se for para uma empresa, através de um debênture, por exemplo, é para a empresa que eu estou emprestando dinheiro. Se for uma letra de crédito imobiliário, é para o setor imobiliário. Letra de crédito do agronegócio é para o setor de agronegócio. E assim sucessivamente, tá? Em troca desse empréstimo que você está fazendo, você receberá aí o valor que você aplicou de volta. Olha aí a ideia da segurança, risco zero, no futuro, tá? Acrescido de alguns juros que foi pactuado ali no momento que você fez essa aquisição, tá bom? Quais são basicamente quais são as principais fontes de rentabilidade a partir do capital aplicado em renda fixa? CDI, Certificado de Depósito Interbancário, Selic e TR, taxa referencial. Então, via de regras, esses investimentos eles seguem algum desses indicadores de referência, desculpe, como por exemplo, Selic, CDI ou taxa referencial, tá bom? A Selic, gente, é a taxa básica de juros da economia brasileira, que é definido, né, a meta dela, a meta para o fim do ano, a meta de fechar o ano com a Selic específica. Isso é definido pelo Comitê de Política Monetária, ou Copom, que é o Comitê de Política Monetária aí do Banco Central. Tá? Já a taxa CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro ou Interbancário, é a mesma coisa, é outra referência importante. É uma taxa ali definida nas transações entre bancos. Tá? Ela representa, gente, a média dos juros das operações de empréstimo de curtíssimo prazo realizado diariamente entre os bancos, tá? Então, são os bancos que fazem essas transações ali entre si e a média da taxa de juros praticada por eles é que define aí o CDI, a taxa CDI, tá? Então, CDI e taxa Selic, em geral, caminham muito próximos um do outro, porque a taxa Selic é a referência e todas as demais taxas, né, taxas de juros ou taxas de referência ou benchmark, né, como a gente chama, acabam seguindo essa referência da Selic. Se a Selic sobe,
essas outras taxas acabam se referenciando ali e também sofrendo alteração para mais. Tá? A aplicação de renda fixa, muito familiares aos investidores, tem o CDI como referência. E aí a gente tem principalmente CDBs. Quem nunca ouviu falar no CDB, certificado de depósito bancário, né? Que aí você está emprestando dinheiro para os bancos fazerem as suas aplicações. Os mais populares, né, costumam oferecer aí um percentual dessa taxa CDI. Nós vamos pagar 89% do CDI, da taxa CDI. Então, se a taxa CDI for 2%, você vai receber o seu capital aplicado mais 89% em cima de 2%. Baixo. Né? Tem alguns CDBs que pagam 100% da taxa CDI, tem outros que vão pagar 110%, 150%, 180%, 200% e assim sucessivamente. Cabe a você, na sua estratégia de investimento, escolher a melhor taxa de referência, melhor opção de investimento para te dar uma rentabilidade, para que você consiga atingir aí o objetivo que você almeja. Tá? Numa aplicação, por exemplo, que pague aí 80% do CDI, só para você ter um parâmetro, ainda que o CDI renda 5 ou 10% ao ano, o investidor embolsará uma fatia de apenas 80%. Porque foi isso que foi pactuado na hora que você tomou a decisão de fazer ali a tua aquisição, tá? O terceiro referencial comum para a renda fixa é a taxa referencial, ou TR. E TR hoje é o que corrige aí a poupança, tá? A famosa poupança. E aqui tem alguns tipos de investimentos em renda fixa. Títulos públicos, né, que aí você compra as letras do Tesouro Nacional, né, e outros produtos emitidos lá pelo Tesouro. Você tem alguns referenciados pela Selic, né, que te dá uma rentabilidade. Outros definem uma taxa de juros específica, pactuada para um determinado período. Você tem também as popularmente conhecida como poupança, mais utilizada hoje, né, felizmente, que não é nenhuma opção de investimento, mas você coloca seu dinheiro lá no banco, deixa lá, rende a TR, não corrige inflação. Então, no final do ano, se a tua inflação superar o valor, né, que está estabelecido de rentabilidade da poupança, obviamente que você vai perder dinheiro. Tá? Os CDBs, que contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito e, além disso, a isenção de imposto de renda, tá, nas aplicações, e você tem uma rentabilidade, na minha opinião, muito mais interessante do que o que você teria na poupança. Debentures, que são títulos de crédito emitidos por empresas e são negociados em mercados de capitais, os pregões ali das bolsas, ou também dentro dos aplicativos de bancos e instituições de corretagem. Você pode comprar um debenture, emprestar um dinheiro para uma empresa fazer uma ampliação de capacidade produtiva e lá na frente, em um determinado período, você vai receber o valor que você aplicou e mais uns juros acrescido ali também. As LCIs e as LCAs são letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio, né, respectivamente, e você está emprestando ali uma grana para esses dois setores específicos, o setor imobiliário e o setor de agronegócio, e você está pactuando ali com eles uns juros que você vai receber em determinado período. Então, basicamente, foi isso que eu queria conversar com vocês hoje. Aqui no final deixei as referências para vocês poderem consultar, né, e aprofundar um pouco mais. Importante que as dúvidas que vocês tiverem, mandem para mim, para que a gente possa dialogar e sanar essas dúvidas, para que o aprendizado de vocês seja cada vez mais intenso, tá bom? Então, aguardo vocês aí na próxima aula, turma.